que é o tema. Primeiro, 16. Que Deus abençoe a pastora Adriana. Eu lembro que ela falou que foi alguém que indicou. Deus abençoe o pastor. Eu tô tentando lembrar quem é a Fernanda desse aqui. Depois você me passa a foto. A foto, que aí eu vou conseguir lembrar. Eu estou muito grata ao Senhor, porque eu já senti a presença do Espírito Santo aqui. E aí, esse dos laços, eu virei pro Fernando ali e falei assim: só eu que estou com vontade de chorar? Deu vontade de sentar, abrir o berreiro e chorar que nem criança de 9 anos. Aí eu falei: só eu? Ele falou: não, eu também. Eu falei: então... E essa outra peça dos laços também, eu quase peguei. Eu sou psicóloga clínica e eu posso, é a autoria de vocês, eu vou usar isso em terapia. Eu vou usar isso em clínica. É uma bênção. Deus abençoe vocês poderosamente, viu? Depois eu quero saber, porque eu quero levar esse manto lá para minha igreja também. Amém? Depois você me passa esse manto aí, porque eu quero levar isso também lá na igreja. Deus abençoe vocês grandemente. Vamos ler aqui em Ruth, primeiro 16. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E você diz amém, pode se sentar. Glória a Deus. 2 minutinhos antes de eu começar a entrar na palavra, eu preciso te dizer quem está aqui à sua frente. O Senhor é Deus de milagres, e aqui está um milagre vivo. Como eu falei que eu tenho o meu Isaac, de 8 anos, e a minha Fernanda, de 18. Foram 10 anos tentando o segundo filho. Quando o segundo filho veio, o Isaac, eu tive a eclâmpsia, fiquei 13 dias internada na UTI. Os médicos não entenderam, ali eu tive a eclâmpsia, eu convulsionei. Foram várias situações, e quando eu saí de lá, o Senhor bradou muito forte, né? Eu tive um encontro ali com um ser de branco na minha cama, dizendo que Ele estava me trazendo vida. E dando vida para o Isaac. Foi algo sobrenatural ali naquele dia, mas o Senhor me tirou. E quando eu saí da UTI e fui para casa, eu tive algumas sequelas. E eu fiquei praticamente 6 meses de cama. Depois de 6 meses eu comecei a voltar a lavar louça, algumas coisinhas. E eu fui começar a sair de casa depois de 1 ano, porque eu tive uma síndrome do pânico. E quando foi 2 anos depois da vinda do Isaac, o Senhor bradou ali na minha sala e me disse: te chamo hoje por psicóloga. Só para vocês entenderem o contexto, antes eu fazia engenharia civil. Então eu tinha um raciocínio hiperlógico, eu conseguia fazer conta de cabeça. E quando eu saí do hospital, eu não lembrava muita coisa, eu não conseguia acompanhar até às vezes a discussão e a conversa de mais pessoas à minha volta. Eu não lembrava nem do meu CPF, RG, meu número, minhas senhas. Então foi uma dificuldade muito grande que eu tive. E com 2 anos que eu tinha saído da UTI, o Senhor falou: te chamo por psicólogo. Eu falei: Senhor, primeiro, eu não trabalho, eu não tenho dinheiro. Segundo, eu não tenho raciocínio lógico e eu não consigo sair de casa. E aí o Senhor falou: te chamo por psicólogo e te coloco na frente de mulheres. Então hoje é cumprimento de propósito e promessa do Senhor. E ali naquele momento eu falei: Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu não sei nem o meu nome direito. Às vezes as pessoas me perguntam a minha idade, eu pergunto para minha filha. E ali aprove o Senhor a fazer um reboliço. Eu fiquei calada, não falei nada. Não falei pra ninguém, nem pro meu esposo. Na hora que a gente foi deitar à noite, ele segurou na minha mão. A gente tinha esquecido de orar. Já viu o crente antes de dormir esquecer de orar? Ele falou: a gente não orou. Segura na minha mão aqui, vamos orar deitado mesmo. E aí ele segurou na minha mão e ele começou a orar deitado. E Deus usou. Quando você tem profeta em casa, não adianta correr, né?
E Deus usou ele para falar: te chamo hoje por psicóloga. E abro a tua mente, e sou eu que vou te dar a sabedoria. Não, a sabedoria não vai vir dos professores. E ali o Senhor revelou para ele. Quando revelou para ele, lembra que eu não conseguia sair de casa direito, sozinha, nem nada? O que Deus fez na vida dele? Ele pegou na minha mão, me levou para a faculdade. Eu sei que em menos de uma semana eu já estava na sala, ele me levou tudo. E eu cheguei lá na sala e falei: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu só vi a professora falando: tal dia tem prova. Eu falei: meu Deus, o que acontece? E aí outra pessoa falou: me dá seu número que você já está no meu grupo. Eu falei: eu não sei meu número. E aí eu fui pegar meu número porque eu não lembrava. E o Senhor fez um reboliço. Estudei durante 5 anos e fui uma das melhores da sala. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Depois desse período, hoje é para a honra e glória do Senhor. Faço pós-graduação de TCC, Fala para mim, amor. Eu faço 2 pós, para vocês terem uma noção. Por isso que às vezes eu preciso de papel. Mas quando o Senhor revela, é algo sobrenatural. Porque hoje eu faço 2 pós. Uma de neuropsicologia, na CBI of Miami. E a outra de TCC, lá na PUC do Paraná. Tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Até agora eu não peguei DP, já tem 1 ano fazendo. Só tiro nota boa, minha nota menor foi 8. Tudo para a glória de Deus. Então, só para vocês entenderem, eu vou trazer aqui algumas questões, então eu vou precisar de papel, às vezes eu vou constar o universitário ali também. Mas entenda, tudo tem um propósito. E nada sai do controle das mãos dele. E tudo que ele fizer na tua vida tem algo, tem um propósito a ser desvendado. Assim como essa história de Ruth, né? Assim como a história de Ruth teve um desfecho sobrenatural. E nada é por acaso. Amém? Então, é só esse início para você entender que Deus é Deus de milagres. E entrando aqui no livro de Ruth, né? Muitas aqui sabem da história de Ruth, né? Então, Ruth, o contexto geral, era um período ali de instabilidade no momento que elas estavam, que a Noemi estava, né? Então, a Noemi ali, sendo israelita, aprove o Senhor numa situação muito caótica ali naquele lugar. E ali praticamente eles foram correr da fome, né? Então foram procurar comida. Então o contexto geral, vocês conhecem a história. Então eles foram para a cidade de Moabe, que é ela e o esposo. Ali os filhos se casaram e aí veio Ruth e Orfa, né? Então Ruth era moabita, né? Casou-se com um dos filhos de Noemi, e Orfa também era outra nora. E essa mudança veio para sobreviver. Quantas vezes isso acontece, né, pastor, nas nossas vidas? Nós precisamos mudar algumas situações em busca de sobrevivência. E aí eu vou trazer questões bíblicas e vou trazer da psicologia também. Porque eu não vou vir aqui somente trazendo com o olhar da Bíblia, mas tudo aquilo que o Senhor aprove me dá também da psicologia, que vai linkar com a Bíblia e vocês vão entender, tá? Olha que interessante, falando só dessa questão de sobrevivência, né? Essa mudança que eles fizeram para a sobrevivência, o nosso cérebro, o nosso corpo, ele entra também em estado de sobrevivência, tá? O que é, por exemplo, um estado de sobrevivência? Quando a pessoa tem, por exemplo, uma síndrome do pânico, né, que eu tive, eu falei, eu fui curada, viu? Eu fiquei 5 anos andando de carro, de trem, de ônibus, de tudo quanto é coisa indo para a faculdade, tá? Então o Senhor me libertou disso para a glória dele. E olha que interessante, o nosso corpo, ele tem alguns sistemas que ele entra nesse modo sobrevivência. Quando a pessoa está muito ansiosa, alguém já viu alguém com crise de ansiedade? Ou alguém já teve crise de ansiedade aqui? Já, né? E a crise de ansiedade nada mais é
que o seu corpo, o seu cérebro, mandando mensagem para o teu corpo dizendo: estamos em alerta, modo sobrevivência. E aí, quando a gente vai entrar na neuropsicologia, quando a gente fala desse estado de alerta, a gente, por mais que a gente não entenda por que está acontecendo isso, por exemplo, os pelos, eles se arrepiam. Por quê? É para te... Olha que interessante, o corpo ele entra nesse estado de arrepio, né? Só para achar que está maior. Já viu aqueles animais que eles inflam o peito só para dizer que está maior quando eles estão em algum modo de sobrevivência também? Então esse arrepio também é para dizer isso. Olha que interessante. O nosso coração ele acelera, ou seja, ele bombeia mais sangue para o corpo para dizer assim, ó, qualquer coisa, você ou corre ou você vai ter que lutar. Então, é um estado de luta e fuga, tá? Diz, luta e fuga. Exatamente, é uma das questões que é esse nome mesmo dado pela neuropsicologia, pela neurociência, pela psicologia, quando nós estamos com essa questão da ansiedade, tá? Em crise de pânico, em crise de ansiedade. Nosso corpo entra no modo de luta ou fuga. E aí, quando que a gente precisa, e ó, essa situação aqui eu tô contando só da Bíblia, né? Eles saíram para modo de sobrevivência, tá? Então eu tô trazendo uma pincelada aqui para vocês aprenderem, uma ferramenta aqui também, para vocês saírem aí um pouquinho sabendo sobre essa questão e como contornar. Então, quando o teu corpo ele entra nesse modo de luta ou fuga, você precisa de um freio, assim como o carro. E sabe qual é o freio? Alguém sabe? Vai ser a sua respiração. É o seu pulmão. O Senhor já nos deu o controle. Olha que interessante. Desse sistema que o nosso corpo entra, é o pulmão que ele vai conseguir fazer com que tenha esse freio. Então você vai precisar fazer o quê? Uma respiração prolongada e calma. Automaticamente você vai mandar mais oxigênio para o sangue, vai mandar mais oxigênio para o cérebro, e aí o sistema parasimpático vai fazer assim, ó, pode parar. Ela não está mais em modo sobrevivência. Ela está bem, está tudo bem com ela. Então, qual é o argumento que vocês vão ter agora a partir de hoje contra a crise de ansiedade? Respiração. Qual é a respiração? Você pode fazer aquela de 5, 5 e 5. 5, respirando, contando até 5, soltando, contando até 5 por 5 minutos. Agora, quando você está numa crise muito terrível, você vai respirar. Você vai segurar, respira mais um tantinho que ficou faltando, depois você solta bem calmamente, contando até um 7. Deu para entender? Respira, segura, respira, puxa o restinho que sobrou e solta contando até 7. Isso é uma arma contra a ansiedade. Fechou? Então vocês estão aprendendo hoje, vão utilizar caso tenha ou vão ajudar alguém caso esteja nesse modo, tá? Então vamos lá para a parte da história. Então elas foram, né? A família toda de Elimeleque, junto com Noemi, foram para Moabe. Lá os filhos casaram, mas como nem tudo é flores, as coisas acontecem, né? Nós estamos acostumadas quantas vezes, e a gente pede muito para Deus, o que a moça falou aqui dos laços, é bem isso. A gente quer uma vida estável, equilibrada e linear, não é assim? A gente quer uma vida estável, equilibrada e linear. Ou seja, tem que acontecer tudo do meu jeito, da minha forma, como eu planejei. Agora, olhando para o lado da psicologia, isso acontece? A vida acontece todos os dias e de formas diversas, né? E aí, olhando pelo lado espiritual, isso acontece? Também não, porque nós temos um Deus que controla todas as coisas.
E muitas vezes esses altos e baixos vêm para nos ensinar, para nos moldar, para mostrar para Ele, para mostrar para nós que sem Ele nós não podemos nada. Hoje eu estou aqui falando para vocês, mas e se por acaso eu tivesse feito desde o início a psicologia? Hoje, estando fazendo 2 pós-graduação, seria para a glória dele? E aí? Né? Senhor, eu não tinha nenhuma dificuldade lá atrás. Eu poderia conseguir mais notas ou poderia evoluir mais ainda. Mas ele pega e fala assim, não. É do meu jeito, é da minha forma. E aí você vai sair dos altares, não vai nem lembrar direito o que você falou, para você ter certeza que a glória é minha. Entende? E muitas vezes acontece isso na tua vida também. Esses altos e baixos vêm para nos ensinar, para que a gente entenda que quando a gente solta o controle, ele consegue pegar esse controle e ele faz perfeito, da forma perfeita nas nossas vidas. Entenda isso. A partir do momento que você entende que o controle de todas as coisas está na mão dele e que esse equilíbrio que você precisa, você vai encontrar nele. Ah, Núbia, mas o equilíbrio é possível? Sim. A Bíblia fala muito sobre equilíbrio. Quando a gente consegue manter o equilíbrio? Quando a gente coloca o controle na mão do Senhor. Por que tem tanta gente hoje com crise de ansiedade? Por que será que tem tanta gente em depressão, crise de síndrome do pânico? Nunca se esteve com uma preocupação com a saúde mental como está nos nossos dias. É verdade ou é mentira minha? Todos os lugares estão falando sobre saúde mental. E a maior preocupação, para vocês terem noção, fizeram uma pesquisa, eu li a semana retrasada, que falaram assim que hoje as pessoas não têm mais medo do câncer. O medo maior superou a do câncer. É ter algum desequilíbrio mental, alguma questão de saúde mental. Olha como a preocupação chegou nas portas, nos corações, nos pensamentos de todos. E será por quê? Eu vou deixar você refletir um minuto enquanto eu tomo água. Será por quê? Porque falta equilíbrio. A gente está fazendo tudo demais. A gente não consegue dosar. A gente sempre quer fazer mais. E a gente sempre está numa busca incessante de algo para preencher. Sabe essas meninas, essas 2 que dançaram aqui por último, né? Tem esse louvor que elas louvaram, tem uma parte que fala, se eu não me engano, que me chamou a atenção, mas eu não vou lembrar de cabeça qual é a frase, que fala que não tem nada que preenche, não é isso? Se não for a presença dele. A minha alma buscava, tentava preencher esse vazio. E é o que acontece nos dias de hoje. A gente deixou o mundo entrar nos nossos pensamentos e nos nossos corações, buscando para preencher esse vazio que o mundo busca. Olha que interessante. E aí, o que acontece? A gente esquece do Deus que a gente serve, coloca Deus dentro de uma caixinha pequenininha e diz assim: Ele não consegue fazer isso. Isso é muito. Pode deixar ela à vontade. Deixa ela à vontade. Fica em paz. Então, o que acontece? A gente coloca Deus numa caixinha e diz assim:
é só do meu jeito, o Senhor vai ter que fazer o propósito do meu coração. E aí lembra que a gente não entrega o controle para Ele, né? A gente não entrega, a gente quer ter o controle de todas as coisas. E aí a gente busca o preenchimento desse vazio e não encontra, porque a gente colocou Deus dentro de uma caixinha. Mas aí você tem que entender que a partir do momento que você tirar esse Deus que você colocou dentro dessa caixinha, você vai entender o poder dele. E aí você vai colocar esse controle na mão dele e ele fará coisas maiores do que aquilo que você pensou. Maiores do que aquilo que você esperou. Viu? E olha que interessante, quando eles foram toda a família. E olha o pensamento de Noemi: eu vou com o meu modo sobrevivência somente para sobreviver juntamente com a minha família. Então ela buscou esse equilíbrio, essa vida linear, não é isso? Para quê? Para preencher tudo aquilo que faltava na cidade de origem dela. E quando chegou lá, tudo deu errado na visão dela. Perdeu o seu marido, depois de alguns anos, perdeu os seus filhos. Imagina hoje, né, uma mulher que perdeu o seu esposo, a dor que é. E depois perder seus filhos, né? A gente fala da história dela, mas a gente não, às vezes não para pensar qual era o sentimento dessa mulher. Talvez ela estivesse em depressão, talvez as falas dela na Bíblia são um pouco duras quando ela fala com as noras. Por que será? Ela estava realmente amargurada, com uma tristeza, um pesar em cima dela, porque ela saiu do modo, ela estava no modo sobrevivência, achando que não podia piorar, e piorou, e chegou num estado de declínio. E ali naquele momento a única saída que ela viu foi dispensar as suas noras, pensando: volta para os seus pais, quem sabe vocês vão ter algum futuro melhor, porque comigo, né? Talvez ela se sentia até amaldiçoada, né? E a partir do momento que ela faz isso, a órfã, ela diz tchau, se despede, né? E aí entra uma questão sobre laços. A gente precisa respeitar o outro. E é interessante porque lembra que eu falei que nós estamos hoje tentando preencher um vazio, que aí fora estão todos tentando preencher, e a gente entrou nesse mesmo ciclo tentando preencher esse vazio e nunca chega naquele status ou naquele lugar ou naquilo que a gente projetou. A gente tem mania de dizer assim: não, quando eu conseguir minha casa eu vou ser feliz. Não, quando o carro chegar eu vou ser feliz. Não, quando a porta se abrir eu vou ser feliz. Não, quando eu tiver um filho eu vou ser feliz. E aí o filho vem: ah não, quando eu tiver, e quando eu tiver, ou quando eu conseguir, ou quando eu conseguir, ou quando eu conseguir. E nunca preenche. Eu quero vir lá de Jandira para falar para vocês. Comece a olhar o que o Senhor te entregou até agora. Comece a olhar o que o Senhor te deu até agora. Se deu filhos, se deu esposo, se deu carro, casa, emprego. E comece a valorizar o que o Senhor te entregou até agora. Porque se você esperar algo a mais para ser feliz, você vai ser comparado com o mundo que está buscando esse algo a mais para preencher esse vazio. Só que eu venho para te dizer: você já tem o que preenche esse vazio. Você já tem, já está aí com você. É somente você entregar o laço do controle na mão dele. Confiar
acreditar que vai acontecer no tempo dele, da maneira dele, e praticar, sabe o que? Nós crentes, eu vi que tem várias denominações aqui, por isso que eu estou me sentindo bem à vontade, né? Várias denominações. Nós crentes, nós temos às vezes a mania de querer ter o controle de todas as coisas, e a gente não pratica muitas vezes a gratidão. A gente não pratica a gratidão. E a gratidão, quando a gente vai para a neuropsicologia, é algo muito forte. Quando a gente vai para a psicologia, que é o TCC, o que seria o TCC? Resumindo, é mais ou menos assim: do que eu penso, gera a minha emoção e automaticamente vai gerar o meu comportamento. Então começa tudo no que eu penso, certo? E quando eu vou para a Bíblia fala o quê? Guarda o teu coração. O que seria o coração? Antigamente, eles achavam que todos os sentimentos, todas as emoções, estava tudo no coração. E aí depois foi se descobrindo com a ciência que tudo está aqui, na mente. Então quando a Bíblia fala guarda o teu coração, está dizendo guarda a tua mente. Entende? E a Bíblia também fala, traga à tua mente somente aquilo que te traz esperança. E aí olha que interessante, quando eu falo de gratidão, praticar a gratidão, na Bíblia tem vários pontos que somente alguns voltaram para agradecer, né? A Bíblia fala muito sobre gratidão. E quando a gente traz para a psicologia, é uma ferramenta utilizada contra a depressão. É uma ferramenta utilizada contra a ansiedade. É uma ferramenta utilizada contra a síndrome do pânico e várias outras situações mentais. Então, entenda, a gratidão, ela vai ativar no teu cérebro algo que vai trazer um bem-estar no teu corpo inteiro. Quando você tem um pensamento negativo, o teu pensamento negativo, ele vai gerar algo no teu corpo, no teu cérebro, que, se eu não me engano, é o cortisol. E quando gera o cortisol, ele vai espalhar no teu corpo. Ou seja, se você teve um pensamento negativo, até o teu fígado sentiu. Por quê? Porque você libera muito cortisol em excesso e vai mandar tudo para o teu corpo, e aí vai gerar doenças psicossomáticas, vai gerar câncer, vai gerar outras doenças somente por conta do seu pensamento negativo. Quando você tem um pensamento negativo, o teu cérebro não aguenta. Deus, olha que interessante, estou falando coisa de ciência, mas estou falando Bíblia também. Deus, Ele fez o nosso cérebro. Vocês concordam comigo? Tudo foi cronometrado, tudo certinho. Então foi Deus que fez. E a neuropsicologia diz assim que o nosso cérebro não suporta. O nosso cérebro não suporta pensamentos negativos. Isso quem vai dizer é a neurociência. Que o nosso cérebro não é capaz de digerir pensamentos negativos. E a partir do momento que você tem esse pensamento negativo, como eu falei, você não consegue, você vira uma chave no teu cérebro e não consegue ver as coisas boas e não consegue praticar a gratidão. Eu estou falando de Ruth, não é minha aqui. Eu vou falar de laços também, mas antes da gente criar um laço com o outro, a gente também precisa estar bem. Respeitar o corpo que Deus te deu, respeitar a mente que o Senhor te deu e entender do seu limite. Isso é interessante. E aí, quando eu falo de pensamento negativo,
O pensamento negativo, ele vai gerar tudo isso dentro do teu corpo. A partir do momento que você vira uma chavinha, vamos supor, eu acabei de levantar e estou com um pensamento negativo dizendo assim: eu não vou conseguir chegar lá aqui em Caieiras, eu moro lá em Jandira, né? Eu vou conseguir chegar em Caieiras, vai dar tudo errado, eu não vou conseguir chegar no lugar. Automaticamente eu dei um comando. O nosso cérebro é uma máquina, então guardem essa informação. O teu cérebro é uma máquina, certo? E aí quando você manda esse comando dizendo vai dar tudo errado através do pensamento negativo, você virou uma chavinha e disse assim: a partir de agora eu só vou enxergar, eu só vou comentar, eu só vou ver aquilo que der negativamente e que der errado. Tudo que é para ser bom, tudo que é agradável, tudo que é para me agradecer, eu não vou ver. Mas como assim, Núbia? Será que isso não é magia, não é uma coisa estranha? Não, é neurociência, e a neurociência foi Deus que programou, tá? E eu vou falar uma coisa bem simples aqui. Alguém das mulheres aqui dirige? Dirige. Quando vocês forem comprar um carro, né? Alguém tem um carro aqui com uma cor bem mais chamativa? Que normalmente não tem? Vermelho. Quem tem um carro vermelho? Vermelho. Que carro que é o seu? Um Uno. Argo. Quando vocês pensarem em comprar esse carro, quando vocês saíram na rua, o que aconteceu? Pensei em comprar o carro vermelho. O que aconteceu quando você chegou na rua? Só apareceu o carro vermelho. Mas o que aconteceu? Aqueles carros não estavam lá ou apareceu tudo de uma vez? O cérebro foi condicionado a isso. É um exemplo simples para vocês entenderem sobre o que eu estou dizendo. Isso acontece com a gente. Então, se você vem para a igreja já com o pensamento vai dar tudo errado, eu não vou conseguir, aquela festa vai ser horrível, automaticamente você já manda esse comando para o teu cérebro e você só vê o que deu errado. Mas o que deu certo, você não consegue enxergar. Entende? Talvez até a vizinha delas tinha um carro vermelho, mas elas só viram quando pensou em comprar. Quando foi pro pensamento. Tá? Então, eu quero que vocês saiam daqui com essa ferramenta. Talvez Noemi, ela já estava com esse pensamento completamente negativo, dizendo para Ruth, vai embora, dizendo para Orfa, vai embora. E Orfa talvez já estava contaminada com esse pensamento negativo. Entende? Mas como assim? Eu vou falar de Ruth, mas vou falar um pouquinho de Orfa. Talvez ela estaria dessa forma. Por que, Núbia? Porque pode contaminar? Pode. Nós temos aqui no córtex pré-frontal um comando que é uma parte que se chama neurônio espelho. Sabe quando alguém abre a boca do seu lado de sono e de repente você está abrindo a boca também? Sabe, se alguém pegar aqui o negócio e começar a se abanar, aí vai dar calor na outra, a outra também já está se abanando, está todo mundo... Agora se alguém falar, eu estou com frio, eu falo, não é que eu também estou? Entende? Porque o neurônio espelho, ele vai fazer com que você tenha, olha que interessante, empatia pelo outro, que você reproduza o que o outro está fazendo e que você reproduza também os mesmos pensamentos e falas negativas que o outro tem. Então, percebe que essa questão do pensamento negativo também pode fazer o quê? Contaminar o outro. E a Bíblia fala sobre isso. Sobre contaminar o outro. Entende que se você é aquela pessoa com pensamento negativo, abre a tua boca
e fala bênçãos, e fala que vai dar certo, você também tende a transmitir para o outro que está do teu lado esse pensamento positivo, entende? Então, talvez Orfa, ela já estava contaminada com tantos pensamentos negativos. E o que ela fez? Ela foi embora porque talvez ela não tinha mais uma resistência psicológica para estar do lado de Noemi. Então, ela entendeu o limite dela. Vocês concordam comigo? Ela entendeu. É fácil ficar do lado de uma pessoa o tempo todo reclamando? Não? Não é ruim? Se você chega na empresa, tá todo mundo falando mal ali, e reclamando e reclamando, o que vai acontecer? Menos de uma semana você começa a reclamar junto. Agora, eu quero aqui entregar essa chave para vocês. Que vocês possam sair daqui em nome de Jesus, com essa ferramenta nas mãos e sabendo disso, porque isso também é uma ferramenta na mão de Satanás. Então agora o Senhor entregou essa ferramenta na mão de vocês para dizer: saiam daqui com palavras positivas, com um pensamento positivo e tudo de bênção que o Senhor traz aqui na Bíblia, de ponta a ponta. Ele não diz você não pode, você não consegue. Ele diz você pode, você consegue, você é capaz e eu te ajudo. Viu? Então a partir de hoje, se você tem esse pensamento negativo, tome consciência. Não é pastora, não sou eu, não é psicólogo, psiquiatra, remédio que vai tomar essa decisão por você. É você que tem que se posicionar perante Deus, o Deus que você serve. É você que precisa se posicionar perante você mesma e os seus sentimentos e dizer: eu posso, eu consigo e o Senhor vai me ajudar. Amém? E talvez Orfa foi induzida por conta de tantas falas. Mas é incrível porque aí entra essa questão da Ruth. Porque aí Ruth, ela não se contaminou com o pensamento negativo. Não se contaminou com tudo o que a Noemi passou. Ruth, pelo contrário, ela se fortaleceu em Cristo, em Deus. Ela se fortaleceu com pensamentos bons. Ela se fortaleceu com coisas boas e disse: vai dar tudo certo. Então quando ela traz aqui, olha que interessante: não me instes para que te deixe. Ou seja, não fique falando isso, porque eu não vou te deixar. Eu não vou te abandonar. Eu sei que você quer, e talvez ela, com o pensamento dela, sabendo que talvez Noemi já estava em depressão, ela disse: eu não vou te deixar. Eu não vou te abandonar. E entende que esse pensamento positivo dela, esse posicionamento positivo perante uma tragédia, né? E muitas vezes alguém aqui já conheceu alguém que passou uma tragédia na família e sabe como é difícil esse posicionamento. Não é fácil. É difícil o posicionamento em meio à tragédia. Mas Ruth teve esse posicionamento em meio à tragédia porque ela também perdeu. Ela também perdeu. Mas ela diz: nós não vamos desistir. Eu vou contigo. Eu vou com você. E aí, a gente pode trazer também situações de amizades, porque aqui somos um grupo de mulheres. E quantas vezes no meio do nosso grupo tem mulheres que passaram por tragédias, mulheres em depressão. E quando você chega perto de uma que está passando por isso, dizendo: olha, eu estou aqui. Se você precisar, eu estou aqui, eu não vou te deixar. Estamos orando por você. Isso, para a neurociência, esse vínculo que é construído com pessoas,
fortalece a nossa cognição. E quando fortalece a nossa cognição, tende a não ter questões depressivas, questões de ansiedade. Para você ter uma mente firmada em Cristo, olha que interessante. Quando você tem uma mente firmada em Cristo, você não tem como você não ter laços de amizade, laços com o Espírito Santo, e isso fortalece a sua cognição, e fortalecendo a sua cognição é o antídoto contra a depressão, a ansiedade ou qualquer mal que possa atingir. Entende? Então foi o que aconteceu com elas. Elas estavam nessa situação extrema e falaram: vamos voltar. Vamos voltar para Belém, porque a Noemi ouviu falar que lá a bênção já estava pairando sobre Israel, o alimento já tinha por lá, e as duas voltam. E aí você sabe um pouco da história do que aconteceu, né? Então aí a partir disso, a decisão, a Noemi orienta as suas noras, e Noemi e Ruth fala: não vou te deixar. Eu trouxe aqui uma questão para vocês como ferramenta. Escolhas conscientes e valores internos. Ruth permanece diante da perda. Quando nós estamos passando por crises, por situações de perda extremas como elas passaram, as nossas escolhas, talvez tenham aqui mulheres que precisam decidir coisas difíceis, situações difíceis. E as nossas escolhas, elas são mais conscientes quando elas são baseadas em valores. Por exemplo, o valor cristão, né? Nós temos os nossos valores aqui, né? Que foram arraigados dentro da gente desde, às vezes você nasceu no berço evangélico, como eu, por exemplo, né? Então a gente tem esses valores arraigados dentro da gente. E quando você precisa tomar uma decisão, e essa decisão ela vai conseguir ser tomada de forma consciente quando você consegue alinhar com os seus valores internos. Entende? Então ali, para Ruth, qual foi o valor interno dela? Ela disse: o teu Deus é o meu Deus. Quando ela diz isso, ela está dizendo assim: olha, o que você me ensinou sobre o teu Deus não é isso, te abandonar, virar as costas e ir embora. Entende? O que você me ensinou que o teu Deus nós servimos, porque agora eu também sirvo, é continuar do teu lado. Entende? Então essas decisões, elas são fortalecidas de forma consciente quando elas são baseadas nos valores que nós temos. Primeiro ponto. Segundo, a partir disso, você consegue vencer o medo, o impulso e até mesmo o confronto. Quantas vezes nós tomamos decisões em meio a um confronto? A um confronto que seja no meio familiar, no meio financeiro, numa situação na igreja. Quantas vezes nós tomamos decisões em meio ao medo, em meio ao impulso? Entende? Então eu volto a falar que a partir de hoje, as suas decisões, as suas escolhas sejam conscientes e equilibradas, enraigadas nos valores que o Senhor te entregou. Amém? E olha que interessante, essa decisão baseada nos valores internos, ela não vem sozinha. Quando você toma uma decisão baseada no valor que o Senhor te entregou, em tudo que Ele já fez na tua vida, essa decisão ela vai vir carregada de propósito. Essa decisão vai vir
carregada de saúde mental. Porque a partir do momento que você toma uma decisão equilibrada, fortalecida nos seus valores internos, o Senhor, Ele vai responder. Sabe quando você fala assim, não, o Senhor não me chamou para isso. O Senhor não me chamou para viver da forma que eu estou vivendo, sendo humilhada desse jeito. Dessa forma não, o Senhor me chamou para vencer, para ser mais do que vencedora. E aí de repente você se levanta do lugar que você está e fala, Senhor, eu vou caminhar, eu não vou parar, eu vou continuar. E aí quando você começa a caminhar, o Senhor fala, então tem propósito. Está na base os valores que eu entreguei para ela, então tem propósito. E quando tem propósito, tem presença de Deus. E se tem presença de Deus, a saúde mental é garantida. Você não vai precisar se preocupar com o que o mundo está se preocupando aí fora, porque o Senhor garante vitória. Ah, Núbia, mas eu tive depressão, precisei tomar medicação. Lembra que eu falei? Eu tive também. Mas foi para um propósito. E hoje o Senhor me dá equilíbrio, saúde mental. Mesmo que às vezes eu falo, Jesus, será que eu vou cair de novo? Senhor, não. Eu te sustento. Eu te seguro. Mais uma questão que eu coloquei aqui também, os vínculos saudáveis e o apoio emocional. Você consegue agora identificar quais são os vínculos saudáveis que você está hoje tendo? Quais são esses laços saudáveis que você está fortalecendo a cada dia, não soltando, como ela disse? Mas existem laços que não são saudáveis e que tem hora que você precisa abrir mão. E quantas vezes o abrir mão de laços que nos fazem mal, porque o Senhor, Ele ouve conversas que você não ouve. Ele vê aquilo que você não vê. Ele está presente em reuniões que você não está. E às vezes é necessário soltar esse laço. E aí quando você solta esse laço, às vezes é tão dolorido, você fala, Senhor, eu quero tanto essa pessoa do meu lado. Senhor, como eu queria. E Deus está falando, solta o laço. Porque a partir desse momento, eu te dou a saúde mental. Eu te dou o equilíbrio. Então você tem que fortalecer na tua mente os laços que são saudáveis, que te fazem bem. Mas os laços que fazem mal, você precisa abrir mão do laço. E hoje muitas mulheres estão presas a laços que fazem mal a elas. E elas não conseguem ver. E quantas vezes Deus fala, solta, tira a mão. Você está colocando a mão aonde eu não quero. Você está fazendo algo que eu não quero. Quantas mulheres, às vezes, se colocam na frente de outras mulheres para falar que vão curar elas, e às vezes, ao invés de curar, estão fazendo mal a elas. E às vezes Deus só chamou essa mulher para cuidar dos seus filhos, mas ela quer fazer coisas que Deus não a chamou. Mas como assim, Núbia? Cuidar dos filhos a gente acaba diminuindo e colocando, levantando pessoas que às vezes estão com o microfone nas mãos, né? Às vezes pessoa que está numa posição, mas não diminua o que você faz. Tudo que o Senhor entregou na tua mão tem propósito. O teu filho, a tua filha, a tua nora, o teu neto, tudo tem um propósito. E às vezes o propósito de Deus na tua vida é às vezes cuidar de um netinho que você às vezes, muitas vezes não dá nada, ou que os teus não dá nada.
mas às vezes são as palavras que você fala para ele de bênção, de cura. Esse netinho cresce e vai lá e faz laços muito maiores do que você imagina. E é usado muito maior, mas como base foi você. E às vezes você solta a mão desse netinho e quer cuidar de laços que o Senhor não te entregou. Entende? Cuide do que o Senhor te entregou, por mais pequeno que seja, por menor que seja, por importância menor que você aos teus olhos dê. Mas para Deus é grande. Para Deus é carregado de propósito. Entende? Então valoriza aquilo que o Senhor te entregou. Eu costumo dizer em palestras de mulheres que hoje os nossos filhos, os nossos adolescentes, nossas crianças, os nossos netos estão gritando por mães. Essa geração está clamando por uma autoridade, uma mãe, um pai, que delimite, que diz aí não pode, porque hoje tudo pode. E quando você diz para uma criança, você pode, tudo pode, eles não têm base básica para crescer, para ter uma cognição saudável, porque aí eles crescem como adultos mimados. Mas como assim? A neurociência explica que muitos adultos são infantilizados, que trazem todo aquele teor de criança para a sua vida adulta e não consegue receber não tem flexibilidade mental para passar por uma situação como Noemi passou, não tem uma cognição dizendo eu vou vencer, eu vou conseguir, não, já se abate, diz eu não posso, se eu não fui promovido, então eu vou sair dessa empresa, se não me deram um oi, se não falam comigo é porque eu sou o pior, e tem uma cognição fraca, e é levada ao vento, e não consegue nada, não consegue se firmar, tudo por conta da falta da base, da mãe, da avó, de alguém tendo o controle. A neurociência, a cada vez mais, tem falado sobre isso, da base familiar. E é incrível, esses dias eu estava até falando para o Fernando, hoje em dia todo mundo fala aí fora que a família é feita de várias formas. Mas para a neurociência, a mãe e o pai têm um propósito na mente da criança. Tudo explicado pela neurociência. Mas aí não pode ser aberto. Não pode falar muito alto, porque senão vai incomodar. Porque é exatamente o que a igreja fala. É exatamente o que a igreja fala. Sobre mães, sobre pais na vida da criança. Então, olha que interessante, tudo tem um propósito. Se o Senhor colocou uma criança na tua mão, lembra do pensamento positivo? Isso também tem um impacto gigantesco na mente da criança. Então, se o Senhor colocou alguma criança perto de você, cuide dela com carinho, cuide com carinho. Porque o Senhor colocou na tua mão. Se sinta responsável por ela, pela cognição, pelos sentimentos. Ouve essa criança. Não deixe essa criança de escanteio achando que ela não entende nada. Porque ela carrega sentimentos até o que se passou dentro da barriga. Imagina no dia a dia dela. Entende? E aí, quando a gente fala de vínculos saudáveis, quando a gente tem um vínculo saudável, a gente já tem um apoio emocional. Sabe aquela amiga, quando a gente está muito triste, a gente liga para ela? Sabe o que acontece com o teu cérebro quando você está muito mal e você liga, desabafa, conversa? Lembra daqueles chás do final da tarde, aqueles cafés, aqueles bolinhos?
que aconteceu? Se perdeu. E aí, por esse motivo que a gente está com a saúde mental fragilizada. Porque a gente não tem mais as nossas tardes conversando ali, às vezes até na porta de casa, né? Eu lembro que eu sou do Piauí. E eu nasci no Piauí, mas eu vim pra cá com 8 meses. Mas eu fui algumas vezes pra lá. E aí lá no Piauí, a minha avó ainda é viva, meu avô também. Minha avó e meu avô, por parte de mãe, tem 94 anos. Crente da Assembleia de Deus. Vão esperar a volta de Cristo. Estão lá, firme e forte, cantando. E esses dias a minha igreja às vezes aparece em live e minha avó estava lá. Esses dias minha mãe foi para lá e minha avó estava lá glorificando. E no final ela falou: filha, vamos orar. Eu falei: glória a Deus. E lá, eu me lembro, sabe aquelas cadeiras de macarrão? Quem conhece cadeira de macarrão? Lá na porta da casa da minha avó, tinha pelo menos umas 3 assim, ó. E todo mundo sentando naquelas cadeiras de macarrão. E quando você andava assim na rua, que eu lembro faz alguns anos que eu fui, você andava assim na rua, tem quantos anos? 20 anos, né, amor? A gente tem 21 de casado, eu fui lá, eu não era nem casada, então só pra vocês terem noção, faz quanto tempo. E quando eu andava assim na rua, toda casa tinha suas cadeiras de macarrão na frente da casa. Eu falei: mas ninguém rouba essas cadeiras? Não, porque no final da tarde eu entendia, todo mundo saía para sua rua, cada um para a sua calçada, cada um pegava o seu cafezinho e fulano, Beltrano, e sentava e conversava e levantava. A gente não faz mais isso. Hoje a gente está no celular. Hoje, às vezes, a gente senta ali na beira de um restaurante, junto com a família, você olha, está todo mundo no celular. Não é isso? Esses vínculos saudáveis, eles faziam com que o nosso cérebro desestressasse. Quando você está com o pensamento carregado, acelerado, passando por situações, se você falar, você desestressa o seu cérebro. Já aconteceu isso com você? Você está muito nervosa com alguma coisa e de repente, eu vou contar uma coisa bem nada a ver. De repente você vai para o banheiro e você encontra uma pessoa que nem é tua amiga. Você nunca viu aquela pessoa na vida. E você está muito nervosa por alguma situação. Ou na fila de algum lugar. E de repente você puxa a conversa e de repente você está contando a tua vida para aquela pessoa. Já aconteceu? Comigo aconteceu, eu estava buscando uma psicóloga, porque eu sou psicóloga e preciso passar numa psicóloga, ok? E eu precisava de uma psicóloga cristã. Eu falei: Jesus, prepara uma psicóloga cristã, prepara uma psicóloga cristã. E na igreja onde eu congregava, nessa época, tinha mais ou menos uns 1000 e não sei quantos membros, né? Então, cada dia você sentava num lugar diferente, não conhecia muita gente. Eu sentei do lado de uma mulher. Parecia ser mais nova que eu, mas não era. Mas ela parecia mais nova que eu. Com um rostinho pequenininha, com um rostinho bem fininho. Eu sei que ela só falou a paz do Senhor pra mim. Quando eu abri a boca, eu sei que em menos de 10 minutos eu contei a minha vida inteira pra ela. E aí quando eu terminei, eu falei pra ela assim: meu Deus, eu sou psicóloga e de repente eu tô falando tudo isso pra você. Ela olhou e sorriu pra mim e falou assim: eu também sou. Aí eu comecei a chorar. Então você vai me atender. E o nome dela é Fernanda. Eu tenho Fernanda, a minha filha Fernanda e a minha psicóloga Fernanda, só para variar. Então, aquilo atraiu. E é mais ou menos a mesma coisa. Em 10 minutos desestressou o meu cérebro. E eu comecei a falar. Já aconteceu com você? Você nem conhece a pessoa e você está comentando. E de repente você saiu até melhor. A pessoa só olhou para você, deu um sorriso. Falou: vai ficar tudo bem. Ela nem falou nada. E você já saiu até melhor. Porque você desestressou o teu cérebro. E aquilo faz com que você fique melhor. Entende? Então esses laços, esse vínculo saudável, quando você tem com uma pessoa que te conhece, sabe da tua prova, sabe tudo que você está passando, né? Isso eu estou falando de pessoa que você nem conhece,
já desestressa. Imagina aquela pessoa que você gosta muito, aquela amiga que você gosta muito, sua pastora, sabe, uma irmã, uma sogra, uma nora, que você gosta muito. E quando você vai conversar com ela, igual lá que eu falei no Piauí, nas cadeiras de macarrão, você vai conversar com essas pessoas. Isso faz com que você crie vínculos saudáveis. E esse vínculo saudável, lembra que eu falei da empatia, do neurônio espelho? Cria empatia. E automaticamente faz com que você se coloque no lugar do outro. E quando você se sente, você está aqui do lado de uma pessoa, contando seus problemas, e ela pega e fala uma coisa simples: nossa, eu já passei por isso, não, mas vai ficar tudo bem comigo, deu certo. Automaticamente o teu cérebro, ele reconhece e diz assim: você acabou de ter um apoio e você vai ficar bem. E nada de ruim vai acontecer com você. Entende? E aí, a partir de então, você começa a se sentir melhor. Então, esse vínculo saudável faz com que a sua cognição fique mais firme, ajustada, bem como um vínculo ruim faz com que você fique pior. Entende? Por isso que eu disse, traga à memória nesse momento todos os vínculos saudáveis para fortalecer a sua mente a cada dia. Entende? Não é à toa que quando a gente tem um protocolo de suicídio, nós precisamos falar com a família, amigos e pessoas que estão ao redor. Para quê? Para se colocar, às vezes, somente do lado. E a gente orienta, inclusive, por exemplo, se a pessoa não quer falar sobre, somente esteja, não pergunte para ela o que está acontecendo. Só diz assim: eu estou aqui do teu lado. Eu estou aqui segurando na tua mão. Quantas vezes eu atendo pacientes que vêm me contar toda a história e está num sofrimento gigantesco. E às vezes online, e às vezes eu só falo assim: olha, acabei de segurar na tua mão e não solto. Não é dinheiro que vai permanecer a gente juntas. Não é por conta de eu te conhecer profundamente, mas é só dizer assim: olha, eu estou aqui do teu lado. E a gente vai trilhar esse caminho juntas. E a pessoa começa a chorar e falar: eu precisava desse apoio. Entende? Então, quantas e quantas vezes nós procuramos esse apoio? Desse vínculo saudável a gente não encontra. Já tive pacientes de falar assim: eu preciso falar com alguém porque você não está bem, eu preciso que você me traga pelo menos 1 ou 2 vínculos saudáveis para eu ter contato. E ela fala: não tenho ninguém. Às vezes até no primeiro dia de terapia fala: eu só tenho você. E aí eu também vim dizer isso para você, que às vezes você olha para um lado e para o outro e não sente que tem esse vínculo saudável com ninguém. Que em nome de Jesus, a partir de hoje, o Senhor possa colocar pessoas no teu caminho para te levantar, para ser usada por Ele, viu? Porque até agora Ele está do teu lado, e eu te digo, Ele vai continuar do teu lado, segurando na tua mão. Mas eu sei que às vezes falta um ombro ali, ombro a ombro, amigo, né? O Senhor vai colocar pessoas do teu lado para te ajudar, para você precisar desabafar, para você conversar, para você dar risada, para às vezes falar bobeira. O cérebro precisa disso também, aquele caixa do nada, você só dá risada de alguma piada. O Senhor vai colocar pessoas do teu lado, em nome de Jesus. Amém? E é interessante porque a partir desses vínculos saudáveis gera aliança, apoio mútuo, confiança, empatia, tudo que eu falei aqui, comunhão. E quando a gente fala de tudo isso, a gente também fala do corpo de Cristo. Aqui tem várias denominações, não é isso? Eu estou me sentindo à vontade, sei que muitas de outras denominações também estão se sentindo. Por quê? Porque o que nos une?
o corpo de Cristo. Entende? Então, às vezes, o Senhor vai colocar pessoas no teu caminho, pode ser de uma outra denominação. E aí, quando a gente tira a religiosidade dos nossos ombros, do nosso olhar, né? O Senhor coloca uma pessoa dele do teu lado. Isso é maravilhoso. E olha que interessante. Lembra que eu falei que quando você tem escolhas conscientes, valores internos, e você toma as decisões, isso vem propósito, carregado de propósito? E com isso, você também, talvez você não tenha, mas com isso, você começa a desenvolver a sua identidade. Identidade espiritual. A gente fala muito sobre, quando o Fernando vai pregar, ele é mais do reteté, tá, irmãs? Eu sou mais calma assim. Mas quando ele vai pregar, ele fala assim: e aí? Como que funciona na tua casa? Como que funciona lá na tua vizinhança? Os vizinhos te conhecem como crente? Né? E aí eu pergunto também, eu vou um pouco mais além. Como você é conhecida no céu e no inferno? Será se eles te conhecem? Ou nunca ouviram falar? Entende? Essa identidade, quando você desenvolve no mundo espiritual, você também fortalece a sua identidade no mundo físico. E a partir do momento que você começa a desenvolver, fortalecer sua identidade no mundo físico, sabe, a mente de uma pessoa que sabe de onde veio, para onde vai, qual é o propósito, você acha que essa mente é atacada? Não. Quando a mente está fortalecida e a pessoa sabe quem ela é qualquer um que vai chegar e falar assim: olha, você não pode fazer isso. Você vai falar: eu posso. Já fiz várias vezes. Deus me chamou para isso. E aí? A sua identidade é fortalecida em Cristo. Entende? Então, quando você desenvolve sua identidade espiritual, você também desenvolve a sua identidade física. Mas por que a gente não pode começar pela identidade física para depois ir para o espiritual? Lembra que eu falei sobre os valores internos? A nossa carne tende a querer coisas da carne. Se a gente for colocar os valores da carne, a gente não vai conseguir se manter no espírito. Entende? Então, fortaleça a sua mente com valores de Cristo. Automaticamente a sua identidade será gerada no mundo espiritual e fortalecida no mundo físico. Eu tenho uma avó, é a avó Maria, também do outro lado, de parte por pai, também tudo da Assembleia. Eu tô falando aqui só para vocês entenderem, não é nem por placa, só para vocês entenderem que é tudo aquelas irmãs do reteté, do coque, só para vocês entenderem isso, não é nem questão de placa. E a minha avó Maria, eu lembro que ela contava muito isso junto com as irmãs dela, tudo do reteté, igualzinho ela. E tem uma história que ela contava, que teve uma vez que meu avô foi pra roça e ela ficou com todos os filhos dela, tudo menor. E aí chegou um ladrão à noite para entrar. Se eu não me engano, esse era um ladrão e queria pegar um dos filhos dela. E aí quando você tem identidade, lembra que eu falei? Identidade espiritual, você é conhecido no céu e no inferno. Você automaticamente gera uma identidade no mundo físico, certo? E aí foram tentar entrar na casa dela. Essa mulher se colocou bem na porta e falou assim: o que você quer fazer, menino? Mas menino, o que tu quer fazer? Quero entrar porque eu vou pegar fulano de tal, que não sei o que. Ela falou assim: ah é? Você vai querer entrar aqui? Mas eu tenho uma notícia para te dar. Essa casa aqui é de crente. E nessa porta aqui, você tá vendo essa porta aqui, ó? Tem o sangue carmesim. Tem um anjo bem aqui com uma espada nas mãos. Se tu
entrar aqui, pro lado de cá, tu vai morrer. Tu quer entrar? Fica à vontade. Tu acha que ele entrou? Todas as minhas tias contavam isso dando risada, mas isso aconteceu. Só para vocês entenderem que a identidade da mulher, ela foi fortalecida, mas ela começou aqui no mundo espiritual. Se ela não tivesse desenvolvido essa identidade, o que ia acontecer? Estaria gritando, desesperada. Não gritou, tu vai entrar, fica à vontade, pode entrar. Mas se tu pisar, passou por aqui, tu morre, vai cair duro. É só um exemplo para você entender que quando você desenvolve tudo isso, essa identidade no mundo espiritual, para onde você for, tanto a palavra de bênção sobre alguém, o Senhor, Ele vai concretizar. E quando o inimigo se colocar na porta, tu vai dizer, aqui não. E aí, como boa filha e neta de piauiense, isso já aconteceu. Foi um carro nosso, parou bem no meio assim da entrada de casa. E aí esse carro quebrou e agora não entra e não sai, a nossa porta aberta. E lá onde a gente mora é bem no centro, então final de semana tá tudo parado, deserto. E aí eu falei, meu Deus, vamos empurrar esse carro. Ele falou, amor, eu não consigo, ele travou. Eu não sei o que acontece. De repente, passou um homem e ficou parado, olhando pra nossa cara. Eu peguei meu celular na hora e coloquei embaixo do banco. Falei assim, e agora? Minha casa toda aberta, esse homem vai entrar. Mas aí eu falei assim, lembrei da minha avó e dei um passo para trás. E eu falei, o Fernando vai ficar ali, o carro no meio, eu desse lado, o Fernando do outro, e o portão tudo aberto e o cara ali. Eu só dei um passo para trás. E eu tava, se eu não me engano, de salto, né? Aqui não, Satanás. Aqui tu não vai entrar. Em nome de Jesus eu te repreendo. Eu tava falando bem baixinho. Eu te repreendo em nome de Jesus. Aqui tu não entra. Tu vai sair. Em nome de Jesus. Eu só tava esperando ele falar, é um assalto, que eu ia colocar a mão e ele ia cair. Eu tinha certeza disso. Eu tava com toda aquela garra da minha avó. Tava cheia. E eu tava me enchendo. Em nome de Jesus. Eu só tava esperando ele falar, é um assalto. Se ele falasse, é um assalto, eu ia levantar. Em nome de Jesus eu te amarro, demônio. Agora, tá amarrado. Na minha cabeça ele ia cair. O que aconteceu? Ele virou pra nós e falou assim, aonde começa a rua? A gente é bem a nossa rua, a minha casa, é a terceira casa. E tipo assim, quando você entra naquela rua, você já vê o final. É coisa simples. Aí ele vira e fala assim, aonde começa a rua? Aí o Fernando, aqui. Aí ele falou, aonde termina? Lá. E eu lá, em nome de Jesus. Aí ele falou assim, onde é o número 20? Aí o Fernando, pra lá. Aí ele ficou assim, olhava pra casa, olhava pro carro, olhava pra nós, olhava pra casa, olhava pro carro. Sabe quando a pessoa fica sem reação, ele começa a ir embora assim? E começou a dar os passos, olhava, sem entender o que estava acontecendo. E eu lá, em nome de Jesus, só fazia assim com o salto. Em nome de Jesus, aqui você não viu. Em nome de... Ele não conseguiu falar mais nada, ele foi e foi embora, sem força. Sabe quando você vê uma pessoa sem forças? Foi o que aconteceu. E aí foi quando a Núbia voltou, né? Eu dei um grito pro Fernando, vamos colocar esse carro pra dentro agora. Eu não sei de força que a gente teve, a gente conseguiu empurrar o carro. Foi o anjo, porque até no outro dia, quando o guincho veio, falou assim, mas quem que empurrou esse carro? Porque nem o guincho consegue tirar daqui. Aí ele falou assim, foi a gente. Falou, vocês empurraram o cara do guincho. Vocês empurraram esse carro? Mas tudo isso aconteceu porque o Senhor falou, vou dar um carro zero para vocês, vou dar um carro novo. E esse carro tá saindo. Quando Deus me deu a palavra, ele falou assim, eu falei para ele, amor, Deus tá me dizendo que tá saindo do seguro desse carro agora, porque ele tá dando um carro novo e é pra gente ir na concessionária tal dia. Quando eu falei isso, a gente estava na esquina de casa. Quando eu falei isso, ele falou assim, ele soltou uma rajada de línguas estranhas e falou assim, tem um anjo aqui no meio assinando tudo isso. Aí eu só falei pra ele, eu tô com medo do carro quebrar. E o carro quebrou desse jeito. Eu sei que quando a gente conseguiu empurrar o carro, a gente subiu, pegamos as taças do nosso casamento, colocamos suco de uva e falamos, vamos comemorar, porque se o inimigo tá furioso desse jeito, é porque tem bênção.
Resumindo, quando foi no sábado, nós fomos lá, o carro arrumou. E detalhe, arrumou por R$65, coisa que a minha amiga tinha o mesmo carro, pagou 5 mil. E eu só gastei 65 com esse negócio todo dentro do carro. Só para vocês entenderem, quando foi no sábado, nós fomos lá com a cara, a coragem, sem dinheiro, sem score. E fomos com, que carro? Um Meriva, daqueles que tinha aqueles câmbios que ninguém gosta. Aqueles que os caras até hora e jejua para pegar aqueles carros. É aqueles ex-tronic que eles não gostam. E eu saí de lá, naquela época, o que o Senhor fez naquela época com a gente, já tem alguns anos. E nos deu um Jeep. Como? Não sei, sem dinheiro, sem score. O cara falava assim, mas aqui pro score precisa de pelo menos uns 700 a 800, eu dava risada. O dele não tava nem 200. E nem dinheiro a gente tinha pra isso. E detalhe, esse carro ainda tava devendo. Acho que eu recebi 2 mil em troca, foi muito. Foi pra vocês entenderem que quando você tem identidade no mundo espiritual, você cria a identidade no mundo físico e faz que nem eu. Fui pra concessionária sem dinheiro, sem score, e saí com um Jeep do jeitinho que Deus falou e fui pra casa. E todo mundo se perguntava, como isso aconteceu? Não sei, foi tudo ele. Entende? Que você vai começar a ser respeitado no mundo espiritual. E as coisas acontecem no mundo físico. E foi o que aconteceu aqui com ela. Porque Ruth, quando ela tomou esse posicionamento, ela teve uma posição e foi conhecida no mundo espiritual e foi honrada. Entende? A partir do momento que ela foi honrada, a história dela mudou e automaticamente mudou a história da sogra. E aí, automaticamente muda a história da tua família. Quando você tem essa identidade no mundo espiritual, não tem como a sua família não ser coberta. Não tem como a sua família e os teus não serem cobertos por Cristo. Entende isso? Eu sei que o que a gente tem falado muito sobre laços, mas esses laços de amizade, os laços que nós temos no mundo físico, também a gente precisa começar pelo âmbito espiritual. Entende? Pelo âmbito espiritual. E quando você tem esse laço com o Espírito Santo, quando você tem essa comunhão com o Senhor e essa identidade, os teus são cobertos. A partir do momento que os seus são cobertos, pode acontecer o que for. Esse homem aqui uma vez foi sequestrado, estava indo para a faculdade, foi sequestrado na porta da faculdade. Enquanto isso, eu estava onde? No ensaio das irmãs. Ensaiando lá com as irmãs, cantando lá o hino. E ele lá sendo colocado dentro de um porta-mala, na época foi de um Celta. Vermelho. E o detalhe, quando você tem identidade, desenvolva isso. Como que desenvolve isso, Núbia? Com jejum, com oração, com posicionamento, pensamento positivo, declarando para a tua vida, para a tua família o que a Bíblia declara sobre você. E aí, quando esse homem está lá, os caras começaram a conversar com ele, perguntar quem era a Núbia, porque ele pegou todos os cartões e tudo mais. No porta-mala. Desse tamanhozinho, imagina esse homem de 1,93m dentro de um porta-mala de um Celta. E não abrir o porta-mala delicado para ele pôr por fora, não, ele teve que destravar por dentro e tá por dentro, pra vocês terem uma noção. Enquanto ele estava lá, ele falou assim, aí você lembra do laço. Os laços que são formados no âmbito espiritual acontece também no mundo físico. E aí ele está lá dentro do porta-mala do Celta e diz assim, Senhor, eu a te clamo nesse momento, toca na Núbia, para onde ela estiver agora,
para ela orar e interceder por mim. O que acontece com a boa irmã do reteté? Tô lá. Só que é incrível, porque nenhuma irmã veio no manto junto comigo. Imagina a cena, tá todo mundo assim, calmo, tranquilo, ensaiando, e de repente uma se levanta, começa a falar em línguas estranhas, quer pular dentro da igreja, mas não pega. Normalmente pega, né? Não é isso? Uma começa, a outra vai, mas Deus fez isso acentuar para todo mundo ver que estava acontecendo alguma coisa, e era comigo. Ninguém falou um glória a Deus. E eu era bem nova, bem jovenzinha, tinha 20 e poucos anos, acho que era 23, eu acho, tinha pouquinho tempo. A Fernandinha acho que tinha 3 ou 4 anos. E o que aconteceu naquele momento? Eu entrei no manto, ninguém falou nada, e as irmãs do coque, que era mais velha, olhavam assim pra mim, essa daí ficou doida. Porque se eu não tô sentindo, não senti nem arrepio, esse daí deve ser fogo estranho. E eu lá no manto, no reteté, porque naquele momento que eu comecei a falar em línguas estranhas, veio do nada, veio cantando um hino bem simplesinho, eu não lembro agora qual que é, eu vim louvar a ele, não foi esse, mas foi mais ou menos um parecido, falando que tudo é dele, tudo é pra ele, eu vim louvar a ele, é tudo pra ele. E eu sei que naquele momento eu comecei a falar em línguas e eu só via o Fernando na minha frente, mas eu orava em línguas, eu não sabia o que estava acontecendo. Deus não me revelou, só mostrou ele. E aí naquele momento as irmãs terminaram o culto, elas me abraçaram e falaram assim, eu vou te levar em casa, porque acharam que eu não estava bem, acharam que era algum fogo estranho, eu não estava bem. Aí uma das esposas de pastor de lá falou assim, eu vou te levar em casa, tá? Eu falei, tá bom. Enquanto eu estava orando, falando aquelas línguas, Deus tomou ele lá dentro e usou ele para falar com um dos caras que estava sequestrando ele, que era desviado. Quando Deus usou ele para falar, o rapaz falou assim, Fernando, eu ia fazer uma fita com você, não vou mais. Eu estou fazendo agora a rotatória, que sentido que você mora, porque ele estava muito longe, ainda fez o retorno, entregou tudo na mão dele, a chave do carro, documento, e disse assim, vai lá na igreja no domingo e fala que Deus te livrou da morte hoje, porque você ia morrer. Foi um pendrive que estava lotadinho. Só levaram o pendrive, que tinha um monte de dinheiro. Entenda que quando eu cheguei... Aí, por que me levaram em casa? Para verem o que Deus estava fazendo. Porque se eu tivesse ido sozinha, talvez nem... Não. Foi um dos pastores da esposa do pastor me levaram. Eu nem saí do carro. E lá eu fiquei. Só veio a minha mãe e falou assim, Núbia, calma. A notícia. Você vai dar qualquer notícia para alguém. Fulano, calma. Eu tinha acabado de comprar, de adotar um cachorrinho. Eu falei, o nome dela é Nininha. Eu falei, a Nininha você jogou de lá de cima? Ela falou, não. Aí eu já pensei na minha filha. A Fernanda. Ela falou, tá tudo bem. Aí ela falou, é o Fernando. Quando ela falou, é o Fernando, aí a língua estranha voltou. Eu comecei a clamar em línguas estranhas de novo. Eu falei, o que aconteceu? Sem ao menos saber o que tinha acontecido. Eu comecei a chorar e falar a mesma língua que eu estava falando na igreja. E ela falou assim, Deus deu livramento para ele tá bem, tá voltando. Mas ele foi sequestrado. Mas não roubaram nada. Eu falei, não, na minha cabeça não entrava, não roubaram nada, ele tá bem. Não entrava, só entrava, ele foi sequestrado, ele tá ruim, né? E eu sei que naquela noite, irmãs, na minha casa virou um culto. Virou um culto de agradecimento ao Senhor. E vocês querem saber? Eu fui dormir abraçada com esse homem, falando línguas estranhas, porque as línguas estranhas não saíam da minha boca. Entenda que quando você tem uma identidade no mundo espiritual, Deus toca e livra os seus de forma maravilhosa. E quando você está orando por alguém, seja por uma amiga, seja por quem for, esse laço espiritual é fortalecido e o Senhor toca
toca sim a pessoa que você está orando. Viu? O Senhor faz milagres. Assim como fez na vida de Ruth e Noemi. Tinha um propósito, tinha identidade. E a Ruth encontra uma construção de sentido para a vida dela. Entende que ela supera as crises. E o propósito dela virou um antídoto contra o vazio e a desesperança. E a coragem de Ruth mudou a sua história, mudou a história de Noemi. E olha que interessante, aí ela entra na linhagem de Davi e Jesus. E a mudança de comportamento, lembra que eu falei pensamento positivo? A mudança de comportamento gera novos caminhos mentais, gera novas possibilidades. Aleluia. E o Senhor começa a te mostrar coisa que você ainda não viu. A partir de então, mudou a história de Noemi. E aí eu quero deixar uma frase, pra gente finalizar, que eu não vi nem o horário. Eu não lembro que horário que eu peguei. Me perdoa. Você tem 3 horas. Eu coloquei aqui, ó, a cura. A cura. Trouxe a cura para a vida de Noemi. Ruth, com o pensamento positivo dela, trouxe a cura para a vida de Noemi. E essa cura foi pelo quê? Só pela presença dela. Lembra que eu falei? Às vezes só de você estar presente na vida de alguém. Presente. Então, cura pela presença, pela empatia. Lembra que eu falei? Tô aqui com você. A cura veio pela presença, pela empatia que Ruth teve com Noemi e pelo propósito. Então talvez você entrou por essas portas hoje, dizendo: eu não sou ninguém, ou eu não valho nada, ou eu não valho tanta coisa assim para minha amiga, ou eu não posso ajudar, ou alguém que você está no teu coração preocupada com alguém, ou às vezes é você mesmo. Deixe a presença de alguém chegar até você. Deixe ser abraçada. Deixe ser compreendida pelo menos uma vez. Converse, fale, se abra. E essa empatia, ela pode gerar um propósito maior na tua vida. E quantas vezes essa cura, ela vem em conjunto. É quando você fala com alguém e Deus cura você. Hoje eu vim falar, mas antes de eu falar, eu senti a presença e o Senhor falando comigo. Entenda? Foi uma troca. Talvez eu esteja aqui falando com você, mas eu também recebo a minha parte de vocês, da parte do Senhor. Entende? Esse laço de amizade no mundo espiritual é muito forte. Então desenvolva essa habilidade, esses valores, e se desenvolva nessa identidade espiritual, para que você seja conhecido no céu e no inferno, e todas as suas decisões tenham um propósito, sejam carregadas de propósito de Deus, porque a partir de então você verá o fruto na tua vida, na tua história, mesmo que ela seja difícil, mesmo que ela não seja linear, mesmo que ela tenha altos e baixos, mas tem propósito. Entenda que até um abraço teu muda a cognição do outro. Um abraço teu, por isso que Deus fala tanto sobre abraço, sobre estar presente, sobre ajudar alguém. Um abraço gera no cérebro da outra pessoa algo como um bem-estar para o corpo. Então, não deixe de abraçar quando Deus toca você. Ah, mas Deus não me tocou para abraçar. Abrace mesmo assim. Leve esse abraço
para a vida de alguém. Em nome de Jesus. Coloque agora a tua mão na tua cabeça. Eu vou fazer essa oração e já entrego. Isso, fecha os teus olhos nesse momento. Deus, em nome de Jesus, a tua palavra foi falada, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu te peço neste momento, Senhor, através, Senhor, das mãos dos teus servos, das tuas servas, Senhor, que estão tocando na mente delas agora, que nesse momento, Senhor, o Senhor possa descer com uma blindagem espiritual na mente de cada uma delas, em nome de Jesus, que nenhuma, Senhor, seta maligna, que nenhuma, Senhor amado, seta, Senhor, questões emocionais, depressão, ansiedade, venham atingir, Senhor, a mente das tuas servas e dos teus servos. Em nome de Jesus, coloca uma blindagem espiritual, que o inimigo sabe, Senhor, dessa chave, Senhor. Por esse motivo, Senhor, em nome de Jesus, que ele não tenha acesso à mente das suas servas. Que a partir de hoje tenha uma mente positiva. Que a partir de hoje possa pensar nas coisas que traz esperança, nas coisas do céu. Em nome de Jesus, que todo pensamento contrário, que todo pensamento negativo, que tudo aquilo que Satanás tem colocado na mente, seja quebrado agora em nome de Jesus. Que toda palavra contrária, que toda palavra, Senhor amado, até mesmo de familiares, Senhor, toda maldição hereditária, em nome de Jesus, seja quebrado agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha para a tua mão agora. Olha para a tua mão agora. Em nome de Jesus, o Senhor está colocando agora nas tuas mãos essa autoridade. Essa autoridade de blindagem da mente. Receba agora. E quando você adentrar na tua casa, você vai colocar a tua mão na mente dos teus filhos, do teu marido, dos teus netos, e vai blindar a mente deles a partir de hoje. Que nenhum mal chegará, em nome de Jesus. Amém?